Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo nessa aula na verdade, nós vamos falar sobre a segunda parte da farmacocinética, que é onde nós vamos discutir sobre a distribuição de fármacos. Anteriormente, nós falamos sobre os processos de absorção, sobre as características de absorção e os fatores que influenciam nessa absorção. Hoje, nós vamos falar sobre a distribuição de fármacos. Vamos nessa, se liga só. Então aqui na distribuição de fármacos é muito importante que você lembre dos passos que englobam a farmacocinética. Então a farmacocinética ela é dividida basicamente em 4 passos. A absorção, a distribuição, a metabolização ou biotransformação ou depuração, como você queira falar, e a eliminação, excreção ou depuração também. Então esses 4 passos, eles participam da farmacocinética. Tio, mas me diz uma coisa, o que é farmacocinética mesmo? Farmacocinética é aquilo que o seu organismo faz com um fármaco, com um medicamento que você está ingerindo. E aí é importante que você lembre que quando o fármaco ele está na fase de distribuição, é porque a fase de absorção já passou. Então todas essas fases que nós estamos discutindo, elas são sequenciais. Uma vem após a outra. No caso da distribuição de fármacos, a gente vai entender qual a importância desse processo e quais são os fatores que influenciam nessa distribuição. Vamos nessa. Bom, a primeira coisa que você precisa entender é que distribuição de fármacos é o processo no qual o fármaco ele chega, ele sai do intestino, por exemplo, e chega na corrente sanguínea. É válido lembrar que o transporte de substâncias no nosso organismo acontece através do nosso sangue. Então o sangue ele existe para que ele possa transportar todas as substâncias que nós necessitamos até determinados tecidos, até determinadas células. É importante que você lembre que quando o fármaco ele chega na corrente sanguínea, ele não está livre de interferências, tá bom? Quando um fármaco ele sai do intestino, por exemplo, e aqui eu estou considerando a administração por via oral, tá? O fármaco entra, passa pelo esôfago, estômago, chega no intestino, tem lá as vilosidades intestinais, ele vai começar a ser absorvido, beleza? Quando essa absorção acontece, ele sai do intestino, do trato gastrointestinal, em direção à corrente sanguínea. Quando ele chega na corrente sanguínea, ele vai ser distribuído, beleza? Essa distribuição é justamente o momento em que o fármaco vai entrar em contato com a região de ação dele, com a seletividade, especificidade que ele tiver. Então é importante que você lembre desses passos. O que é distribuição? É a maneira, é a forma como o fármaco ele chega no tecido-alvo. Então ele é distribuído por isso. E essa passagem do fármaco do intestino em direção aos vasos sanguíneos, ela tem várias influências. Tio, quais são essas influências? Vamos aproximar aqui para você, Vamos nessa. Quais são as influências nisso? Primeiro, o débito cardíaco. Professor, o que é o débito cardíaco? É quanto entra e quanto sai de sangue no coração. Lógico que se você tem mais sangue entrando, mais sangue saindo, o coração está bombeando a 1000 por hora ali, Isso faz com que o volume de sangue que está sendo disponibilizado para o seu organismo seja maior, beleza? O fluxo de sangue regional, ou seja, o quanto de sangue está passando naquela região em que o fármaco está para ser absorvido, então vai melhorar a distribuição dele. Permeabilidade capilar, o que é isso? É a capacidade que os vasos sanguíneos vão ter de conseguir promover a passagem do fármaco. Quanto mais permeável ele for, melhor vai ser a distribuição. O volume do tecido, ou seja, o tamanho do tecido, tecidos maiores, ele tem uma distribuição mais lenta, porque é maior, é uma distância maior a percorrer, beleza? O grau de ligação dos fármacos a proteínas plasmáticas, isso aqui é muito importante. Quando o fármaco ele chega na corrente sanguínea, ele vai se ligar também a proteínas plasmáticas, especialmente a albumina, nós vamos falar dela depois. Então, quando ele se liga na albumina, ele não consegue chegar no tecido-alvo. Porque a albumina, não é que a albumina inativa ele, fique esperto nisso, não é inativação. É que quando ela se liga, ele está ligado, ele vai se ligar a outra coisa como? Não tem lógica. Então, toda vez que a gente vê análise de biodisponibilidade de um fármaco, a gente vê essa análise na porcentagem que ele se liga a proteínas plasmáticas. O professor explica melhor. Imagina que eu tenho um fármaco A que se liga a 80% dele se liga às proteínas plasmáticas. É mais ou menos o seguinte. Uma dose de 100 miligramas, quando ela chega na corrente sanguínea, 80 miligramas desses 100 ficam ligados à proteína plasmática. Deu para entender? Esses 20 é o que vai gerar a ação.
Então esse fármaco aqui se liga 80% dele, 80% da dose administrada se liga a proteínas plasmáticas. Combinado? Agora olha o fármaco B. O fármaco B, ele também é administrado numa dose equivalente, no caso 100 mg, porém a ligação dele a proteínas plasmáticas só é de 50%. Ou seja, da dose administrada, apenas metade dela ficou ligada a proteínas plasmáticas. Ou seja, eu tenho uma maior quantidade de medicamento disponível para gerar ação. O que é que isso significa? Significa dizer que o fármaco B é melhor distribuído. Por quê? Porque ele se liga menos a proteínas plasmáticas do que o fármaco A. Cuidado para não relacionar isso com potência, com eficácia. Não é disso que eu estou falando. Aí a gente tem que estudar a fundo cada um desses exemplos que eu dei para saber qual é a dose terapêutica, qual é o índice terapêutico e tudo mais. Nesse caso, eu estou falando apenas de ligação a proteínas plasmáticas. Pegou? Um outro detalhe que eu preciso que você preste atenção é no caso de queimados. Pacientes que foram queimados, ou seja, que sofreram queimaduras, eles são pacientes críticos. Críticos em que sentido, professor? No sentido da farmacoterapia. Por quê? Porque quando eles sofrem uma queimadura muito extensa, eu estou falando de queimaduras mais graves, por exemplo, esse paciente tem uma elevação na temperatura, tu concorda comigo? Então a desnaturação proteica aumenta. Se essa desnaturação proteica aumenta, o fármaco que chega distribuído no vaso sanguíneo, ele vai ter menos proteínas para se ligar. Ou seja, ele vai ficar mais livre. Aí tu vai dizer assim para mim, hoje professor, mas isso é bom, isso é ótimo, não é não? É não, porque depende. Quando a gente faz uma administração de um fármaco, a gente já prevê, a gente já faz os estudos para prever quanto dele se liga às proteínas plasmáticas, correto? Se eu tenho uma porcentagem menor de fármacos ligados, de fármaco ligado a proteínas plasmáticas, eu vou ter uma concentração maior, podendo gerar uma overdose. Então é importante que você lembre disso, ou uma superdosagem daquele medicamento. Então, pacientes queimados, liga esse start aí, tá bom? Professor, o que mais que a gente pode falar aqui? A gente também pode falar sobre a lipofilicidade relativa do fármaco. A gente falou disso em um outro momento. O que é lipofilicidade? Lipofilicidade é quando o fármaco ele tem uma afinidade muito grande por tecidos adiposos. Tio, dê um exemplo clássico. Exemplo clássico. Fármacos que são utilizados na anestesia. Exemplo, vou dar aqui um exemplo de um, tá? Bem aleatório. O midazolam, por exemplo. Se você tem uma concentração muito grande de tecidos adiposos, ou seja, muito tecido adiposo, normalmente a dose de midazolam que você administra no paciente tem que ser um pouquinho maior. Por quê, professor? Porque esse fármaco tem uma afinidade muito grande por esses tecidos. Então ele se acumula ali. Aí tu vai perguntar assim, professor, mas e aí? Quando ele se acumula no tecido lipídico, à medida que o paciente vai perdendo esse tecido lipídico, o fármaco vai sendo liberado. E aí ele pode ter, dependendo da dose, da circunstância, dependendo de várias coisas, pessoal, ele pode ter uma sedação pós-operatória ou pós-procedimento ou pós o que você quiser, tá? O pós-exame, por exemplo. Isso acontece porque o fármaco, quando ele é muito lipofílico, ele pode se depositar nesses tecidos e quando esses tecidos são perdidos, ele se liberado na corrente sanguínea, gerando aí o efeito para o qual ele serve, né? Para o qual ele tem sua estrutura. Então aqui nós vamos comentar um pouquinho sobre os fatores que influenciam nesse processo de distribuição. O primeiro deles é o fluxo sanguíneo. Então a taxa de fluxo de sangue, para os capilares do tecido varia demais. Então tem tecidos que têm uma alta vascularização, um alto fluxo sanguíneo, um fluxo mais intenso, como por exemplo o sistema nervoso, enquanto que outros têm um fluxo sanguíneo um pouquinho menor, como é o caso, por exemplo, do tecido ósseo. E isso varia de tecido para tecido, mas também varia de condição patológica para condição patológica. Professor, dê um exemplo. Imagina que eu tenho um paciente que tem muita obstrução capilar, ou seja, ele tem muito trombo ou riscos de trombo. Esse paciente tem uma deficiência de fluxo sanguíneo que pode interferir na farmacoterapia dele, ou seja, no tratamento, na farmacocinética daquele medicamento em si. Então, por exemplo, o fluxo de sangue para órgãos ricos em vasos, cérebro, fígado e rins é maior do que para músculos esqueléticos, por exemplo. Então, esses músculos, esses órgãos, que nada mais são do que órgãos que têm tecido liso, né? Eles são órgãos mais vascularizados. Isso não quer dizer que são melhores, tá? Isso quer dizer que eles precisam de um aporte de sangue maior. E essa necessidade de aporte de sangue maior normalmente está condicionada à função que ele tem. Então, quanto mais função metabólica ele tem, mais sangue ele precisa, tá? Já no tecido adiposo, a pele e as vísceras têm fluxo sanguíneo ainda menor do que os músculos esqueléticos. Então, a gente vai perceber que quanto mais vascularizado melhor vai ser nessa distribuição, combinado?
Um outro fator é a permeabilidade capilar. O que é a permeabilidade capilar? A permeabilidade capilar é determinada pela estrutura do capilar e pela natureza química do fármaco, ou seja, a estrutura do vaso, a espessura da parede, a espessura do próprio vaso, a capacidade que essas células têm de estarem mais justapostas ou mais separadas e claro, né, não menos importante, as características de capacidade de permeabilidade do fármaco. Se o fármaco, embora o vaso tenha lá uma estrutura muito boa para permeabilidade, mas o fármaco não é capaz de fazer isso, também não vai haver uma distribuição efetiva. Concorda? Não é que não haverá distribuição, haverá, mas ela não será efetiva. E isso deve ser considerado no cálculo de dose. Qual dose você precisa atingir para gerar aquele efeito terapêutico, tá certo? Então a estrutura do capilar varia em termos de fração exposta de membrana basal, conjunções com frechas entre células endoteliais. Professor, que frase complicada, é o que eu acabei de dizer. Você tem aqui um vaso sanguíneo. Se esse vaso sanguíneo, as células estão muito coladas ou muito separadas, isso vai influenciar na permeabilidade. Então é necessário que a gente observe isso também. No fígado e no baço, uma fração significativa da membrana basal é exposta em razão dos capilares serem descontínuos e grandes, através dos quais podem passar grandes proteínas plasmáticas. O que é que ele diz para a gente? Como o fluxo sanguíneo lá é maior, a permeabilidade capilar também. Então as células elas estão um pouco mais separadas, fazendo com que o fluxo desses fármacos seja melhorado. Já no cérebro, a estrutura capilar é contínua e não existe frechas, ou seja, mais juntinhas. Facilita ou dificulta? Dificulta, porque não está mais junto. Beleza? Então, para entrar no cérebro, o fármaco precisa passar através de células endoteliais dos capilares do sistema nervoso central ou ser transportado ativamente, falamos na aula passada, ou seja, gasto de energia. A gente fala muito sobre membrana encefálica, né? Membrana hematoencefálica, que é uma membrana que protege, entre aspas, né, determinados xenobióticos, e aí vale lembrar que os fármacos são xenobióticos. Ela protege essa passagem desenfreada, né? Para também tudo não chegar no cérebro, porque senão mataria as pessoas facilmente. Então existe esse mecanismo de proteção. E aí a gente precisa burlar, de certa forma, para conseguir melhorar as características do fármaco, para que haja ali uma absorção mais eficiente, combinado? Então aqui, só um exemplo para você de como essa permeabilidade capilar ela é diferente de acordo com o tipo de tecido que a gente está falando. Olha só, aqui nós temos grandes frestas, tá vendo? Isso faz com que, isso permite, na verdade, com que o fármaco ele possa ser transportado tanto para dentro quanto para fora de maneira mais eficiente. Já aqui, olha que interessante, não existem frestas, elas estão todas justapostas e quando elas existem são muito, muito, muito estreitas, o que faz com que haja uma dificuldade maior de permeabilidade no caso desses fármacos. Aqui nós também temos o outro fator, que é a ligação do fármaco a proteínas plasmáticas. Essa ligação a proteínas plasmáticas ela é reversível, tá? E todos os fármacos vão se ligar a essas proteínas. No caso, a proteína mais importante é a albumina, né? Que é a proteína principal, a ligadora de tudo. E isso faz com que menos fármaco esteja disponível para gerar sua ação. Então, quanto mais ele se liga a uma proteína plasmática, pior é para a ação. Então, o que é que você faz? Você aumenta a dose. Porque quando você fabrica lá... Por que a dipirona é 500 mg por via oral? Porque provavelmente eu preciso, sei lá, aqui eu tô chutando, tá, gente? Preciso, sei lá, de 20 mg. Como é que a gente chegou nisso? Porque 480 foram perdidas no caminho. Uma parte na absorção, outra parte ficou ligada à proteína plasmática. Pegou? Beleza. Então isso mantém a concentração do fármaco livre como uma fração constante do fármaco total no plasma. Exatamente. Eu tenho uma parte que se liga à proteína plasmática e outra parte que é a concentração do fármaco livre para gerar sua ação difundida no meio. Mas ela também pode se ligar a proteínas em tecidos. Então vários fármacos acabam se acumulando em tecidos, levando a concentrações mais elevadas no tecido, que no líquido extracelular e no sangue. Ou seja, afinidade por determinados tecidos. Como eu falei agora do midazolam, afinidade por tecidos adiposos, por exemplo. Mas também pode ter afinidade por tecido muscular esquelético, por tecido ósseo e por aí vai. É interessante que você conheça essa característica de afinidade. Os fármacos podem acumular como resultado da ligação a lipídios, proteínas ou até mesmo ácidos nucleicos. E aí a gente tem uma estrutura, né? Uma característica de lipofilicidade. A lipofilicidade está ligada à natureza química do fármaco. Ou seja, se ele é mais lipofílico ou se ele é menos lipofílico. Isso faz com que alta lipofilicidade, ele tem a capacidade maior de ultrapassar membranas, porque é válido lembrar que a membrana da nossa célula, ela é uma membrana plasmática constituída de fosfolipídios, então, semelhante dissolve semelhante, beleza?
Então eles passam com maior facilidade quanto mais lipofílicos eles forem. E os fármacos lipofílicos, eles se movem mais facilmente através das membranas por esse motivo. Esses fármacos se dissolvem em membranas lipídicas e permeiam com mais facilidade a superfície celular. Aqui nós chegamos no termo que é muito comum e às vezes os alunos acabam se complicando, né? Eles acabam tendo ali uma dificuldade maior de compreender qual é a característica desse termo, que é o volume de distribuição. O volume de distribuição é o volume de líquido necessário para conter todo o fármaco do organismo na mesma concentração presente no plasma. Professor, como assim? Quanto maior é o volume de distribuição, melhor distribuído ele é. Melhor distribuído. Professor, me coloque a PAD, por exemplo. Um fármaco que tem maior volume de distribuição significa que ele tem menor ligação a proteínas plasmáticas, sem dúvida. Quanto menos ele se liga a proteínas plasmáticas, como é o caso da albumina, melhor vai ser seu volume de distribuição. Então é uma extensão. O que é isso? É quanto chega naquele todo. E isso faz com que esses fármacos eles tenham um melhor volume de distribuição baseado naquelas características que nós falamos. Ligação à proteína plasmática, lipofilicidade, ligação a proteínas teciduais, enfim. Todas essas características que podem influenciar diretamente na distribuição de fármacos, beleza? Bom, eu espero muito que você tenha gostado dessa aula. Espero que você esteja bem, nos acompanhe nos próximos conteúdos. Um grande abraço e até a próxima.